Olá, muito boa tarde. Está com o programa Eclésia, que reserva a sua emissão de cada sexta-feira para a leitura de páginas da Bíblia e para analisar as mensagens que só se compreendem quando se descobre o contexto cultural e geográfico que está na origem de cada um dos textos. Hoje vamos analisar três, os que são lidos nas missas de domingo. São para isso nossos convidados a irmã Luísa Almendra, professora de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, Cónigo António Rego, jornalista. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa em que, de facto, as atenções se voltam para os textos da Bíblia e, Cónigo Rego, neste domingo, que proposta podemos retirar dos que são lidos nas missas de domingo? O profeta, o que é enviado, a palavra que ele proclama e a resistência que ele encontra. Isto vai acontecer praticamente nas três leituras, nomeadamente em Jesus no Evangelho. Mas esse ser enviado não é preciso ser um super-homem, um grande astro. Deus vai buscar os mais frágeis, os mais pequenos, para levarem as riquezas maiores da sua mensagem. Isso é uma constante também, tanto no Antigo como no Novo Testamento, na figura de Paulo, que até quando está mais fragilizado, quando se sente mais, eu diria, mais perdido na sua fraqueza, se sente mais elevado na sua missão. E Jesus também, sendo quem é, e está tão próximo dos seus, que eles o consideram quase insignificante. E ele sente isso. E diz, ninguém é profeta na sua terra. Poderemos talvez depois refletir um pouco mais proximamente esta realidade que perpassa, digamos, a palavra de hoje. Acredito também a opinião da irmã Luísa Almendra, que é um tema comum às três leituras. Sim, eu acho que há aqui um fio muito importante de afirmar, quer dizer, Deus continua a chamar, Deus chama, mas não está à espera ou não chama, não faz uma escolha não seletiva, como fazem as empresas hoje, que é ver quem são os melhores para ter grandes êxitos e grandes sucessos e grande produtividade. Não é essa, os textos de hoje vão nos transmitir que não é essa a lógica de Deus. Deus chama e escolhe e revela-se através de seres humanos com qualidades, mas também com fragilidades, e Paulo vai-nos falar dessas fragilidades. A primeira leitura também vai evocar isso. Nós vamos ouvir isto. Há uma lógica de Deus, esse é para mim o grande fio condutor, há uma lógica de Deus no seu chamamento e naqueles a quem chama e aqueles a quem envia, que é diferente da lógica deste mundo, das empresas, enfim, da maneira como se gera este mundo. Vejamos como essa mensagem passa no texto do Evangelho. Antes de analisarmos o texto, proponho que vamos ouvir, de facto, esta parte do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, que se escuta nas missas de domingo. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se à sua terra e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada e os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós? E ficavam perplexos a seu respeito. Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. E não podia ali fazer qualquer milagre. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E estava admirado com a falta de fé daquela gente. E percorria as aldeias dos arredores ensinando. Um profeta só é desprezado na sua terra, uma frase que passou até para a sabedoria popular, não é? Irmã Luísa Almendra, que significado tem neste texto? Nós temos aqui um texto muito breve, mas uma cena muito bonita e muito humana. Jesus já tinha andado a ensinar, portanto, ele até quando saiu da sua terra,
Ele não tinha voltado, é a primeira vez que ele volta a Nazaré, depois de ter saído. Ele até tinha escolhido, tinha mostrado uma preferência grande por Tiberíades. É ali que ele vai escolher os discípulos, é ali que ele começa a sua ação. Nessa sua ação, alguns maravilharam-se, outros criaram grande suspeita e oposição. E, portanto, na sua terra já haveria algo que se conhecia, porque no capítulo 3 Marcos fala de que alguns pensavam que ele teria enlouquecido, da sua família, não é? Porque ouviam dizer coisas sobre ele. E ele vem, portanto, a grande pergunta, há perguntas aqui muito humanas, não é? Há aqui uma circunstância muito humana, quando Jesus regressa, neste seu regresso à sua terra, assim, de onde é que lhe vem tudo isto? Nós conhecemos, nós vimos-lo crescer, nós conhecemos os seus pais, a sua família, portanto, de onde lhe vem tudo isto? Há aqui uma surpresa, e é esta surpresa com que o autor nos quer confrontar. Os discípulos também estavam e também vão acompanhar esta reflexão e esta surpresa. E Jesus, é muito interessante que a primeira pergunta que eles fazem, não é esta sabedoria. Eles estão impressionados com a sabedoria de Jesus e o poder de Jesus. Portanto, as perguntas não são umas perguntas quaisquer. De onde lhe vem esta sabedoria e de onde lhe vem este poder? Portanto, é por trás destas perguntas muito humanas e desta situação muito humana estão as questões da comunidade cristã, que ao refletir sobre a pessoa de Jesus, não é? E ao recordar a pessoa de Jesus, se questionam como é que uma pessoa que nasceu numa aldeia simples, Nazaré, um lugar até, não foi em Jerusalém, o grande centro religioso, não terá feito, portanto, terá ido à sinagoga de Nazaré, portanto, não esteve assim num grande centro religioso onde tivesse recebido uma grande formação religiosa. De onde é que lhe veio então, não é? De onde é que lhe veio essa sabedoria e esse poder? Portanto, isso só poderia ter vindo, não veio das instituições humanas, porque Jesus não fez grandes formações, nem grandes preparações, só lhe podia ter vindo de Deus, só lhe pode ter vindo de Deus. E é isto que o autor, para além da circunstância, enfim, muito humana que nos apresenta, quer nos transportar para aí, não é? Uma forma de afirmar, Padre Rego, de facto, a divindade de Jesus entre os seus. Claramente. Há um ditado que diz que os homens são o contrário das montanhas. De longe, parecem muito grandes. Quando estão próximos, parecem muito pequeninos. Isto também se aplicou de alguma forma a Jesus. Aquela sua proximidade, conhecer a família, conhecer os elementos, parece que diminuiu também a referência que os seus concidadãos tinham em relação a ele. E ele era o Filho de Deus. Portanto, eles sentiram essa espécie de contradição entre a grandeza do que Jesus era, do que Jesus pensava e do que Jesus fazia, e a sua proveniência. Nazaré, uma cidade insignificante, Maria e José, pessoas que praticamente, digamos, eram do povo. E como é que Deus fazia esse jogo de trazer toda a sua grandeza? Eu acho que às vezes, e sem querer fazer aqui assim deduções rápidas, nós temos um pouco essa doença. O que é lá fora é bom, o que é do estrangeiro é bom, o que é do nosso país vale pouco, o que é da nossa terra vale pouco, o que é da nossa casa, o que é da nossa família vale pouco. Eles escorregaram também nesta fraqueza e Jesus demonstrou que aquilo era inteiramente falso, que toda a sua força vinha de Deus, mesmo na proximidade da terra e através da terra e pelas virtualidades da terra e do seu povo. Por isso, ele em tudo foi desconcertante. Um segundo aspecto, e rapidamente, um segundo aspecto é que isto fala de toda a pregação de Jesus, bem como dos outros apóstolos, que encontram sempre resistência. Nós, às vezes, pensamos que o apóstolo chega, proclama e vence. Não é verdade. Não é verdade. É muito difícil a missão do enviado, do apóstolo, e iremos ver também em Paulo esta resistência, este espinho que ele vai encontrar, este espinho que Jesus encontrou tantas vezes, ou dentro da sinagoga, ou fora, ou na pregação. Portanto, é esta realidade do Filho de Deus que comporta sempre algum drama no próprio anúncio do Evangelho.
É isto que o Padre Rego acabou de dizer, depois confirma e vem muito bem expresso também no texto, que diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Porque para que Jesus pudesse, a sua palavra pudesse e a sua ação pudesse resultar em maravilha, digamos assim, ela precisava da adesão da fé, e como havia um certo endurecimento do coração e este fechamento que ele é um como nós, portanto Jesus diz que não pôde fazer ali nenhum milagre. É muito bonito esta nota do autor, mas diz, mas ainda assim curou alguns doentes impondo-lhe as mãos. Ainda assim não estava tudo perdido. E diz... Deixou alguns sinais. Alguns sinais. E diz, e ele até estava admirado... Ele estava admirado com a falta de fé daquela gente, da sua gente. Quer dizer, que os outros acreditaram nele e a sua gente não acreditou nele. Esta nota do autor é muito, muito interessante colocar nisto na pessoa de Jesus, que ele se admirou com que os seus não tivessem acreditado nele, que os outros de fora acreditaram e que os seus não. Jesus admirou-se com isso. Ainda assim, ele não desiste e diz que continua a percorrer as aldeias dos arredores ensinando. Nem toda a esperança está perdida. Ele deixou alguns sinais, mas não deixou de ficar impressionado com a falta de fé dos seus. Isto é uma nota deste texto que eu acho que é muito que o autor não deixa passar. Não deixa passar. E a irmã também não deixou passar. E ainda bem. Não deixa passar. Passamos a analisar a primeira leitura do livro de Ezequiel. Afirma-se também aí o envio de um profeta, a Israel no caso, também a um povo rebelde que se revoltou contra mim, contra Deus. Pois. Parece que é condição dos enviados, não é? Daquilo que encontram. A oposição. Aliás, era isso que distinguia um falso profeta de um verdadeiro profeta. Normalmente, e isso vem expresso nos textos, no texto bíblico, o falso profeta dizia as coisas que as pessoas esperavam ouvir. Não é? E normalmente nós gostamos de ouvir um certo tipo de discurso e até nos maravilhamos com ele e achamos que é uma beleza, porque quando vem um discurso que nos incomoda, aí esse discurso já nos perturba e já não aderimos com a mesma... Então, os falsos profetas normalmente são assim descritos no texto bíblico como aqueles que dão os discursos que toda a gente gosta de ouvir. E os profetas são aqueles que normalmente têm uma palavra que incomoda, que desperta, que exorta à fidelidade, que exorta a uma certa coerência de vida, não só na relação com Deus, mas também na relação com os outros. E por isso, também aqui, Ezequiel é enviado, não é, a um povo que está no exílio e que esta situação foi uma situação difícil também para o povo de Israel e que evoca outros momentos também em que o povo de Israel também se rebelou contra Deus e, portanto, é um povo que está sempre numa tensão na sua relação com Deus. E Ezequiel é enviado, diz assim, ele também diz, ele e os seus pais ofenderam-me até ao dia de hoje, e diz... esses, não é aqueles bonzinhos, mas é esses de cabeça dura e coração obstinado, não é? Quer dizer, que estão sempre numa dificuldade de compreensão e então diz, eis o que diz o Senhor. E agora... Eu vejo aqui, se me dá licença, eu vejo aqui um apelo muito grande aos proclamadores da palavra. Primeiro, a palavra por vezes é mesmo dura e pesada e aquilo que se diz não é um discurso doce. Poderá ter momentos empolgantes que as pessoas, digamos, com o próprio Jesus, se entusiasmaram. Mas há muitos em que elas se sentem muito interpeladas, muito incomodadas pela palavra em si e não só por causa do profeta. E depois, tenho a cabeça dura e o coração obstinado. A profecia destina-se a uma conversão.
Não é apenas uma informação A romper com bonita, essa realidade. não é apenas um compêndio de matérias teóricas, é uma conversão de vida. E quando entra aí, quando mexe, quando entra no nosso bolso, na nossa consciência, nos nossos hábitos, ou até, como diz o Papa, na nossa forma de comer, de beber, nos gastos que fazemos, nos desperdícios que fazemos, arranjamos sempre uma teoria para estar contra o profeta, mas não é, muitas vezes, contra o profeta que nós estamos. Estamos contra o autor da profecia, que é o próprio Deus. Portanto, ele incomoda-nos, mas se o profeta persiste, reconhece que a palavra de Deus está a passar no meio dele. Acho Ezequiel sempre muito terno, enfim, nas suas provocações, e esta é mais uma delas, a que nós não ficamos alheios e que nos sentimos também nós, tanto como profetas, como ouvintes, de cabeça dura, coração rijo, que não quer deixar passar a doçura de Deus nas nossas vidas. A experiência de um enviado, o profeta Ezequiel. Vejamos agora a experiência de outro enviado de São Paulo, naquilo que diz na segunda leitura que se escuta neste domingo. Em que contexto surge essa frase, irmã Luísa Almendra? Quando sou fraco, então é que sou forte. Pois, esta é uma das expressões para mim mais bonitas de Paulo, olhando para si mesmo, não é? Paulo tem uma percepção, tal como Jesus não queria ser conhecido pelo seu sucesso, e nós já ouvimos falar disso no texto de Marcos. Também Paulo ele sabe que tem uma ação grandiosa, fundou comunidades, a sua pregação é escutada nessas comunidades, muitos foram batizados, enfim. Mas Paulo não quer fundamentar aí na grandeza da sua ação, da sua fé, não é aí que ele se quer firmar. Ele, por outro lado, diz, não é, que ele vai dizer: eu sou um homem simples, eu sou um homem fraco, humilde, a minha grandeza vem de Deus e não daquilo que eu faço. E o texto diz, não é, para que a grandeza das revelações não me ensoberbeça, não é, toda a compreensão que lhe foi dada da pessoa de Jesus Cristo não o envaideça. Então ele diz que ele traz como que um espinho na carne, traz como que há um sofrimento nele que o mantém humilde, que o faz reconhecer que tudo aquilo que ele é de bom na comunidade cristã lhe vem de Deus. E então ele diz mesmo, e então isso é que o leva, não é? Ele por 3 vezes roguei ao Senhor, não é? Que afastasse de mim esse sofrimento. Há muitas considerações que sofrimento seria uma doença a qual ele faz referência na carta aos Gálatas, a rejeição dos seus próprios irmãos dos judeus, que ele fala na carta aos Romanos, o seu passado de perseguidor da fé, de qual nós conhecemos do livro dos Atos. Não se sabe bem o que é este espinho na carne, qual é a origem deste sofrimento de Paulo. Mas o que é certo é que Paulo tem a percepção de que este sofrimento o mantém numa relação com Deus. Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta o meu poder. Então Paulo pode dizer isto: quando sou fraco é que eu sou forte. Porquê? Porque é quando ele é fraco que se manifesta a grandeza de Deus nele. E então aí ele torna-se forte, porque já não é a grandeza humana. As nossas grandezas humanas, por muito grandes que sejam, serão sempre pequenas. Só a grandeza de Deus é verdadeiramente grande. E Paulo experimentou isso em pleno e dá-nos testemunho disso, à comunidade de Corinto, e esse testemunho ficou para nós. Não ter medo de que é na fraqueza, muitas vezes, que se manifesta uma grande grandeza de Deus em nós. Agora, Rodrigo, até que ponto é que esta certeza de São Paulo também mexe com cada um? Acho que aqui Paulo abre um jogo novo. É um homem forte, um homem convicto, um homem que reafirma muitas vezes a sua segurança, que foi perseguido, que fez viagens, etc., que se afirma com grande segurança. E aqui ele parece de joelhos, quase a confessar-se, fraco também, incapaz também de cumprir a sua missão. Esse espinho
esta palavra espinho, eu não sei se já está suficientemente explicitada pelos biblistas. O que é este espinho? Às vezes se circunscreve-se a uma virtude ou outra que lhe falta, uma tentação ou outra que tenha, uma insuficiência ou outra da sua missão, mas não sei se haverá oportunidade de explicitar mais o que seja este espinho. Ora, mas na realidade é sempre que ele se sente grande, há um espinho que lhe lembra a sua fraqueza. Sempre que está muito santo, há um sinal da sua falta de santidade. Sempre que prega a palavra, penso que há uma dúvida que o atravessa. Ou seja, ele tem o excelente e ao mesmo tempo tem o mínimo dentro dele próprio. É uma pessoa muito humana. E aqui dá a impressão que revelou tudo isso sem drama nenhum, sem tragédia, porque sabe que basta-te a minha graça. No fundo é isto. Não é a sua virtude que o salva. E isto parece que é bom para todos nós, que somos não importantes como Paulo, mas que somos pecadores, propensos ao pecado, à insuficiência, ao desânimo, à mentira, ao egoísmo, a tantas coisas. Tudo isso é o tal espinho? Tudo isso é o espinho, é o nosso espinho. E quando nós rezamos a Deus e pensamos que estamos já no grau 45 de santidade e dali a 2 minutos estamos a rastejar na nossa fraqueza. Mas somos a mesma pessoa. Mas temos a certeza que é a graça de Deus que nos basta e que nos salva e que precisamos deste modelo de Paulo para acentuar isso em nós próprios. Sinto muito nesta confissão que ele faz, alguma confissão que precisamos fazer muitas vezes, não temos medo de nos prostrarmos e de começarmos por dizer: tem compaixão de mim, Senhor, que sou um homem pecador, e temos a certeza de Ele nos acolher. A sua misericórdia funcionar também em nós. Mensagens e desafios que os textos colocam também para os dias de hoje e que agradeço terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar. Já acabou o tempo, já acabou o tempo. Por certo que nas comunidades outras reflexões podem surgir em torno destes textos que aqui apresentámos. Muito obrigado por terem estado neste programa. Mais logo pode acompanhar o programa Eclésia também na Antena 1, quando forem 22h45. Boa tarde, bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.